Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz a Bíblia: mas eu afirmo, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Aleluia, meus irmãos. Repita forte comigo: deixai-vos. Está forte. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro nessa noite. Mova-te sobre nós neste dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós pedimos hoje e sempre. No nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos? Eu quero poder hoje dar continuidade falando sobre o ministério do Espírito Santo no crente, parte 2, mas hoje estarei a falar sobre título: conduzidos pelo Espírito Santo para o alvo. Repita comigo isso: conduzidos pelo Espírito Santo. Repita forte: pelo Espírito Santo, para o alvo. Aleluia, meus irmãos. Há uma coisa que eu preciso deixar em evidência para si, uma coisa maravilhosa. Diz a Bíblia que Deus nos chamou para a sua maravilhosa graça. Repita comigo: maravilhosa. Repita comigo: maravilhosa. Graça. Sabem, quando eu tenho meditado esses dias sobre essas palavras que são passadas com muita facilidade, eu chego a imaginar e a perguntar-me: quando fala-se de maravilhosa graça, significa que você precisa de confessar e precisa de ver o quão maravilhosa ela é. Amém, meus irmãos? Amém. Você precisa de fazer o quê? De ver. Há coisas que nós falamos pela fé, mas há coisas que nós temos que falar depois que as contemplamos. E a Bíblia diz que é uma maravilhosa graça. Ela tem que ser maravilhosa também aos meus olhos. Não pode ser só maravilhosa porque foi dito. Pior que a Bíblia nos permite nós provarmos. A Bíblia nos permite nós testificarmos se essas coisas são verdadeiras ou não. Eu quero que um dia você chegue e olhe e diga o seguinte: eu vivo na maravilhosa graça. Aleluia, meus irmãos. E por você ver de facto que é uma maravilhosa graça, de tão que ela, sabe, no dia em que eu percebi isso, eu sempre falo para os jovens que em Cristo você tem um futuro. Jesus dá-te um futuro. Ele te permite ter um futuro, porque a graça dele é maravilhosa. Pega as pessoas que não tinham destino, que não tinham futuro, que não tinham absolutamente nada previsto para isso acontecer na sua vida. Em outras palavras, pessoas que seriam o escárnio do mundo e da família. É esta pessoa que Deus pega e dá-lhe um propósito. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Pega-se uma pessoa que não era nada e torna-se algo, porque a graça do Senhor Deus é maravilhosa. Mas agora olhem para uma coisa. Nós precisamos realmente deixar o Espírito Santo fazer o seu ministério em nós. Vou voltar a parafrasear para vocês. A palavra ministério provém do latim ministerium, que significa ofício, função. É muito extraordinário. O Espírito Santo está no nosso meio atualmente para fazer um trabalho grande. Ele tem um ofício gigante. Diz a Bíblia que ele vem para nos revelar as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Quer dizer, ele tem uma missão, um ofício de abrir os seus olhos, te mostrar o que você deve se tornar. Eu antes não sabia o que devia me tornar. Quando eu nasci, eu não sabia o que eu deveria me tornar. Mas bastou o Espírito Santo entrar. Ele então trouxe a compreensão do que eu deveria me tornar. As graças que estão escondidas nas profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele vem, ele leva, ele revela-os ao homem que o tem. Aleluia, meus irmãos. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. Ele quer revelar. Olha para mim. Você possivelmente não imagina o que Deus colocou na tua vida.
qual é o presente, qual é a graça que Deus colocou para si. Você não faz ideia. Você realmente nunca pensou, porque essas são as características do que Deus preparou para nós. Diz a Bíblia que os homens nunca pensaram, os homens nunca viram, nem no teu coração nunca passou aquilo que Deus preparou. Mas isso só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Esta é a grande importância do Espírito Santo no nosso meio. Mas a outra parte, a terceira importância dele, para poder entrar no meu tema, a grande, maravilhosa graça do Espírito Santo sobre nós, é porque a Bíblia diz que Jesus Cristo está a voltar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, como o grande parceiro do nosso Senhor Jesus, ele tem uma grande obra. Qual é a obra do Espírito Santo? Preparar a noiva. Ele tem a missão de preparar a noiva de Cristo. Quer dizer, Pedro disse o seguinte, que nós fomos chamados para sermos edificados como casa espiritual. Para sermos feitos casa espiritual. E para sermos sacerdócio. E para oferecermos sacrifícios aceitáveis a Deus. E eu pergunto assim, quem poderá ter a capacidade de edificar-nos a nós como casa espiritual? Quem terá essa força de fazer de nós casa espiritual? Quem terá essa capacidade? A não ser o Espírito Santo. Quer dizer que sem o Espírito Santo em mim, eu não me vou tornar uma casa espiritual. Eu não vou conhecer os mistérios de Deus. Eu não vou, inclusive, ter um entendimento para eu me tornar um sacerdote. A Bíblia diz que nós fomos chamados para nos tornarmos casa, edificados para sermos casa. Uma coisa é você estar aí sentado agora e você realmente ouvir a palavra, você poder orar, mas ainda não ser casa de Deus para poder Deus habitar. E você não ser uma casa espiritual, seu corpo, sua vida, não ser tornada uma casa para Deus poder habitar. Muitos de nós, Deus não pode habitar dentro do seu ser, dentro do seu coração, porque ainda não é uma casa. Quem é que tem essa capacidade de preparar os nossos corações para Deus poder viver? Quem tem essa capacidade é somente o Espírito Santo. E é por isso que eu vos digo, deixem o Espírito Santo trabalhar nas vossas vidas. Amém, meus irmãos? Exige-se sensibilidade. Mas não quero me alongar nisso. Eu quero falar hoje sobre o ministério do Espírito Santo no crente, parte 2, conduzidos pelo Espírito Santo para o alvo. Vocês leram comigo o livro de Gálatas, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, deixai-vos conduzir. Repita comigo, deixai-vos conduzir. Deixai-vos conduzir. Vocês sabiam que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo? Sabiam disso? Sim ou não? Sim. Leiam comigo o livro de Romanos, vocês abriram Romanos aí, eu pedi que vocês abrissem, só para vocês poderem perceber, capítulo 8. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Veja só o que o apóstolo Paulo ele fala. Capítulo 8, versículo 14. Escuta o que o apóstolo Paulo diz. O que ele diz? Ele diz o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de quem? De Deus. Olhe para mim. O apóstolo Paulo está a dizer que o cristão, o crente, ele precisa de ser guiado pelo Espírito Santo. Mas há uma questão que eu quero fazer-vos nessa noite, antes com que eu avance. Eu sei que vocês têm se familiarizado muito com essa palavra, guiados pelo Espírito Santo. Mas a minha questão é, para onde ele te guia? Para onde o Espírito Santo te guia? Você já parou para pensar? O Espírito Santo tem que me guiar, mas para onde? Eu quero dizer-vos, o Espírito Santo, ele pretende guiar o crente para o alvo. Repita comigo, para o alvo. Para o alvo. Repita forte, para o alvo. Para o alvo. Olhe para mim, o Espírito Santo ele deseja guiar todos nós para o alvo certo. Mas quando eu falo do alvo certo, existe um alvo a qual todo cristão precisa diariamente ser conduzido para poder crescer espiritualmente. E se o cristão não está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele possivelmente agora não tem nenhum alvo no presente momento. Ele não sabe para onde ir. E é lógico, como é que ele vai saber onde ir?
se ele não conhece nada sobre o mundo espiritual? Ele não conhece as profundezas de Deus. Ele não sabe qual é o próximo passo. Quem conhece o próximo passo é o Espírito Santo. Ele quem conhece o alvo que o cristão agora tem que ter. Ele quem sabe agora qual é o próximo passo, para que o cristão cresça de forma progressiva. Eu gosto disso. Leiam comigo agora o versículo 5 de Romanos capítulo 8. Versículo 5. Escuta o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 5. Diz o seguinte: os que vivem segundo a carne, o que acontece com eles? Inclinam-se para as coisas do quê? Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito faz o quê? Deseja. Vocês já ouviram isso, meus irmãos? Aquilo que o Espírito faz o quê? Deseja. Olhe, se você pudesse agora parar e perguntar: qual é o desejo que o Espírito Santo tem? Para que ele possa me guiar. Para onde o Espírito poderia me guiar? Paulo está dizendo que aquele que tem a mente inclinada pelo Espírito, eles são guiados pelo Espírito, eles têm uma mente orientada, uma mente inclinada para satisfazerem aquilo que o Espírito quer fazer. Agora imagina, a Bíblia diz que nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. O Espírito que sabe, conhece as profundezas de Deus, que sabe inclusive o grande intento do Criador. Agora, imagine você ter dentro de si um Espírito de Deus que te conduz a fazer o que Ele quer fazer. A vontade do Espírito. É plenamente segura a vontade do Espírito, porque Ele nos guiará sempre para satisfazer e para conhecer a vontade de Deus. A razão pela qual atualmente as pessoas não conhecem a vontade de Deus, mesmo quando vivas, é porque elas não estão indo para o alvo. Elas não estão sendo conduzidas para o alvo. E quem conduz para o alvo, diz a Bíblia, que é o Espírito Santo. Porque se você anda segundo a carne, você só consegue pensar para as coisas da carne. Você só terá capacidade para assimilar, para ser conduzido, para ir em direção às coisas da terra, para as coisas que são humanas, que são mortais. Mas não terá nenhuma capacidade para ser guiado, para compreender as coisas do Espírito. As quais diz a Bíblia que o Espírito, ele é quem comanda o físico. É que se nós nos tornarmos homens que que estamos a fluir, somos ricos no Espírito, somos conduzidos a lugares graciosos espiritualmente, não seremos vitoriosos até fisicamente. Mas esse é o ponto, sendo conduzidos para o alvo, aonde o Espírito quer ir. Eu gosto disso, porque quando eu leio o livro de Ezequiel, capítulo 1, eu falei com vocês sobre essa passagem uma vez. Diz a Bíblia que haviam querubins, que haviam rodas, que haviam inclusive lá rodas que seguiam os querubins. Diz a Bíblia que dentro das rodas havia o Espírito. E os próprios querubins também seguiam a orientação do Espírito. Aonde o Espírito ia, os querubins seguiam, as rodas também seguiam. Era algo fascinante. Agora imagine, se o Espírito Santo, ele é um Espírito que vem de Deus, é um Espírito que conhece a Deus. Imagine que sempre ele deseja estar perto de Deus. Ele conhece os mistérios que o Senhor Deus colocou no homem. Ele sempre te conduzirá para conhecer esses mistérios. Sabem, é aqui onde eu digo que minha vida como cristão não pode ser igual a uma vida do mundano, porque ele não é conduzido pelo Espírito. Ele não é conduzido pelo Espírito, ele não vê espiritualmente. Ele não regozija-se no Espírito. Ele é carnal, ele tem a mente voltada para a carne. Minha vida como cristão tem que me habilitar a ter compreensão e a agir acima daquilo que os homens físicos não podem ter, não podem ver. Mas antes, escute-me. O Espírito Santo não pode, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo para poder mover-se. Não que sem um corpo ele não move. Ele move-se até sem um corpo. Mas digo, quando ele tem que manifestar aquilo que é a vontade de Deus sobre a vida daquele corpo, ele precisa que aquele corpo disponibilize-se para ele entrar e poder o conduzir. Ele tem que entrar dentro de si. Ele tem que entrar dentro do seu espírito e poder te conduzir. Mas agora, lembre-se de uma coisa. O Espírito Santo nunca vai tomar por completo a sua consciência.
Quando eu falo que ele precisa do teu corpo, é que você precisa de permitir ser guiado. Paulo está a dizer, deixem-se, permitam-se ser guiados. Quer dizer que eu posso não deixar o Espírito Santo me guiar. Eu posso ser a pessoa que está agora a impedir do Espírito Santo me levar diretamente para o alvo, nesse momento. Eu posso ser a pessoa que está agora a barrar do Espírito mover-se. Agora, nesse momento. É por isso que fala sobre sensibilidade, um coração duro, uma mente toda dura. Eu falei no domingo sobre civilismo. Sobre nós sermos pessoas com muita ética, que não permitimos livremente o Espírito Santo, ele domar teu corpo, ele conduzir o teu corpo. Diz a Bíblia que o Espírito, então o Espírito disse a Filipe, é o Espírito Santo que disse para Filipe, vai e junta-se a esse carro. Filipe, o grande discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi dito pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito. Ele tinha que ser sensível para ser guiado pelo Espírito. Sabe, cristão, esse ministério do Espírito Santo, quando eu falo de ser conduzido, há um lugar que ele quer levar o cristão. Quando nós dizemos que ele conduz o cristão, não é uma questão de capricho. Há um lugar que ele precisa te levar. Há um alvo, há uma localidade que eu chamo de espiritualmente, que você precisa de deixar ele te levar. Sabem? E quando eu falo sobre nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar, conduzir-nos, significa que você será a pessoa que vai manifestar o intento do Espírito Santo. E se você não manifestar o intento do Espírito, ele não pode se manifestar. Se o teu corpo torna-se tão imóvel, tão parado de uma maneira que você não deixa ele mover, regozijar-se, inclusive guiar teu corpo, você fica imóvel. Lembra que eu falei aqui na terça-feira passada, quando eu falei sobre oração? Eu disse que na oração, muita gente espera com que algo aconteça. Eu disse que nós é que manifestamos. Somos nós, é nossa responsabilidade manifestarmos o que nós temos pedido em oração. Agora, olha para a tua forma de ser, olha para a tua insensibilidade, olha para a tua forma de andar. Nessa fase que nós estamos agora do Ministério do Espírito Santo, você acha que o teu comportamento espiritual permite o Espírito Santo te guiar para manifestar e para te levar para onde ele quer? A sua forma, o teu estado. Permite o Espírito Santo te conduzir e ele manifestar o que ele quer? Porque ele não há de aparecer fisicamente, mas ele usa um corpo. Ele vai ter que usar um corpo para poder mover-se. É aqui onde entra que nós, os cristãos, precisamos de parar de ser guiados pela carne. Precisamos, inclusive, vocês como povo, ouvir espiritualmente. Deixa eu vos contar um grande episódio que houve uma certa vez. Houve uma irmã que uma vez ela me ligou, isso foi semana passada, ela ligou-me, eu estava ainda nas minhas atividades, ela ligou-me, ela estava queixando de alguma coisa que estava acontecendo com ela. Ela então ela pedia uma oração para mim. Eu tenho falado sobre o Espírito Santo desses dias, já há bastante tempo eu tenho confiado na ação do Espírito Santo. Eu disse para ela, ok, você está passando mal nesse momento, não é verdade? Ela disse sim. Eu disse, pega esse telefone que você está falando comigo nesse momento, coloque sobre, não precisa de orar, pega o telefone e toca apenas no teu corpo, somente toca. Tudo instantaneamente vai passar, agora, vou desligar a chamada agora. Eu desliguei a chamada. Ela pegou o telefone, segundo ela disse, ela apenas tocou e tirou. Ela disse que instantaneamente tudo que ela sentia passou. Instantaneamente. Instantaneamente. E eu pergunto, é um telefone apenas? O que aconteceu? Guiado pelo Espírito, eu não preciso de dobrar o joelho para poder orar nesses casos. É apenas comando, é apenas deixar o intento do Espírito, não ter medo do que vai acontecer, do que vai suceder. Deixar fluir normalmente aonde ele quer ir, de como ele quer poder manifestar-se. Mas agora, eu precisei de ser sensível. A pessoa também precisou de ser sensível. Se ela não fosse sensível para poder ouvir a orientação do Espírito, pois a Bíblia diz no livro de Hebreus, se hoje ouvirdes a voz, não endureçam os vossos corações. Assim como os outros endureceram quando o Espírito os conduzia, eles endureciam seus corações, não deixavam-se ser guiados, não deixavam-se sensíveis para poderem andar. É por isso que aqui está o meu slogan do que eu falei no domingo.
o povo sofre por ignorar a grande presença e o poder do Espírito Santo. O teu corpo é sensível para o Espírito Santo poder agora mover-se. Deixa-me te dizer uma coisa. Nós temos que sair, meus amados irmãos, dos demônios. Aleluia, meus irmãos. Temos que sair dos demônios. Temos que deixar coisas de criança e prosseguir para um alvo além, que o Espírito quer trazer para nós. Eu chamo de o aperfeiçoamento da nossa fé. Repita comigo. Aperfeiçoamento da nossa fé. Nós temos que sair disso. Sair dos demônios. E entramos agora a uma fase de nós sermos guiados pelo Espírito para um alvo mais excelente, o aperfeiçoamento da tua. Já pensou no aperfeiçoamento da tua fé? A tua fé será aperfeiçoada. O Espírito Santo ter o ministério de conduzir-te, aperfeiçoando a sua fé. O que eu fiz é um aperfeiçoamento da fé. Nós temos que agora deixar o Espírito livremente fazer esse trabalho em nós. E atenção numa coisa, eu não estou falando neste momento apenas do pecado, mas de práticas que podem estar a te impedir de crescer. Nós temos bons cristãos atualmente dentro da igreja, bons cristãos, mas com pensamentos de acusações contínuas. Vocês sabiam de uma coisa? Eles vivem se acusando e todo momento vivem se acusando. Deixa-me te dizer, isso é um obstáculo até para o teu crescimento. Isso é um obstáculo, viver acusando-se. Isso não te permitirá você prosseguir para o alvo. Toda vez que alguém pensa no Espírito Santo poder mover-se, até entramos num culto na igreja, as primeiras coisas que nós pensamos é toda hora pensamos na questão do pecado. Eu pergunto, será que Deus não nos perdoou até hoje? Ou a não ser que sejam continuar a fazer as mesmas coisas. A não ser. Mas eu estou falando agora de cristãos bons, cristãos certos, mas que não se deixam conduzir pelo Espírito por causa de um grande obstáculo igualmente. Acusações. Eles criam barreira para o Espírito Santo agir. Leiam comigo o que o apóstolo Paulo ele orientou para uma das igrejas sobre isso. Efésios capítulo 4. Corram rapidamente para Efésios capítulo 4. Leiam comigo algo muito importante sobre isso. Que o apóstolo Paulo ele fala. Efésios capítulo 4. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Sim. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 17. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Sim. Versículo? 17. Vamos começar do 14, depois iremos ao 17. 14 diz o seguinte. Vamos começar do versículo 13, de forma fiel. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Aleluia, meus irmãos. Versículo 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, com pensamentos inúteis, com pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Olhe para mim, meus irmãos. O que está a afastar o homem, a separar o homem da vida de Deus é o quê? Ignorância e dureza do coração. Paulo está a dizer, agora é tempo de vocês pararem de ser inconstantes, como crianças. É tempo de pararem de ser homens e mulheres que toda hora estão a ser dominados por pensamentos inúteis, acusações inúteis. De pararem de ser guiados pela dureza do vosso coração, porque isso está separado da vida de Deus. O que significa uma vida de Deus? É uma vida gloriosa. É uma vida manifestada pelo Espírito Santo sobre mim. Quer dizer que Deus quer manifestar a vida dele em mim.
Mas ele não pode fazer isso enquanto eu permanecer como uma criança inconstante na minha fé. Eu ser inconstante. Sabe quando alguém começa a orar hoje, ora amanhã, ela é inconstante. Ela é uma criança. Se alguém começa a fazer um propósito hoje, faz amanhã, depois quebra, ela é inconstante. Paulo está a dizer, não sejais mais inconstantes, como crianças, levadas pelo vento. Aonde quer que o vento bate, vocês estão aí. Mas Paulo fala sobre um aperfeiçoamento que deve haver nos cristãos. E esse é o lugar, esse é um dos alvos que o Espírito Santo tem que guiar todo cristão, todo crente, a um aperfeiçoamento da sua fé. Ele tem que aperfeiçoar-se, ele tem que crescer, o cristão, até que ele tenha uma unidade de fé, ele tenha a medida, a altura do perfeito varão em Cristo, ele ser igual a Cristo Jesus. Aleluia, meus irmãos. Amém. Essa é a vida que o Espírito quer trazer em nós, prosseguir para o aperfeiçoamento. Sabe, quando eu pensava sobre o que significa aperfeiçoamento dos cristãos, eu pensava numa vida de comunhão sem medo. Uma vida de comunhão sem dúvida. Uma vida de comunhão sem acusações. Uma vida de comunhão de pureza e de plena união. E de fé constante. Chegar a uma fé que se diga o seguinte, eu só creio. Eu só creio. Eu não quero nem sequer duvidar. Eu só creio. Porque eu agora estou a aperfeiçoar. Estou no estado de aperfeiçoamento da minha fé. Eu estou no estado do aperfeiçoamento da minha fé. Eu estou sendo levado para esse alvo agora. Um lugar que meu alvo é esse. Aperfeiçoar a minha fé. Eu ser um cristão sem dúvida. Eu ser um cristão sem medo. Eu ser um cristão com coragem. Eu percorrer agora para o aperfeiçoamento. Vamos para Hebreus capítulo 6, onde ver melhor o que o apóstolo Paulo diz. Rapidamente, meus amados irmãos, vejam o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 6. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, capítulo 6 de Hebreus. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Eu sei que vocês já chegaram. Versículo 1. Escute só o que Paulo diz. Assim, fazendo o que, meus irmãos? Fala forte. Fazendo o quê? Deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo. O que temos que fazer agora? Prossigamos para o aperfeiçoamento. Não pregando, não lançando de novo o alicerce do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus fazer o quê? Nos permitir. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Paulo está dizendo que tem uma fase em que quando o Espírito Santo ele está conduzindo o cristão, temos que agora deixar os aspectos elementares da fé e prosseguirmos para o aperfeiçoamento. É quando eu falo que muitos cristãos, quando eu falei no domingo passado, quando eu disse que a maior parte das obras iniciadas nas pessoas não são terminadas, é por causa disto. A maior parte das pessoas, quando entraram na igreja, elas só conheceram uma parte, demônios, conheceram uma parte apenas, batismo nas águas, conheceram uma parte apenas, eu tenho que abandonar as obras, o pecado. Eles só conheceram isso. E terminou por ali. Não houve mais nada que aconteceu, porque eles não foram guiados pelo Espírito. Eles não deixaram-se ser guiados pelo Espírito para o alvo que estava diante. Paulo está a dizer, agora nós estamos a querer prosseguir para o aperfeiçoamento. Não queremos tratar mais sobre novo nascimento, não queremos tratar mais agora sobre batismo nas águas. Faremos isso se Deus nos poder permitir. Agora queremos prosseguir para o aperfeiçoamento. Queremos prosseguir para algo mais excelente que está à nossa espera. Você consegue imaginar nisso? Sim ou não, gente? Eu sei que você nunca pensou, porque possivelmente o Espírito não te abriu o entendimento para poder perceber. Existe um lugar além de demônios. Existe um lugar além de espíritos. Existe um outro lugar além de toda hora pegarmos na questão de batismos. Existe um lugar em que o cristão corre para aperfeiçoar a sua espiritualidade. Conhecer mais a espiritualidade dos mistérios escondidos em Deus. Escutem até o que o próprio apóstolo Paulo diz como testemunho. Vamos para o livro de Filipenses capítulo 3. Vamos lá, escutem só o que o apóstolo Paulo diz em sua própria pessoa.
Filipenses, no capítulo 3, não perca isso que eu estou dizendo, estou te dando nessa noite, irmão. Aleluia, meus irmãos. Não perca isso, não perca isso. Fala para o teu irmão do seu lado, não perca isso, meu irmão. Fala forte, não perca isso. Glória a Deus. Vocês já chegaram no livro de Filipenses, gente? Sim ou não? Ok, vamos ver versículo 12. Glória a Deus. Veja só o versículo 12. Diz Paulo: não que eu tenha alcançado ou já seja perfeito, mas vou prosseguindo procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Paulo está dizendo que eu sou um apóstolo, mas agora, escute-me, eu não estou a dizer que já alcancei ou sou perfeito, mas eu estou fazendo uma coisa nesse momento. Eu estou prosseguindo. Eu quero alcançar algo. Tenho um alvo nesse mundo a poder alcançar. Eu ainda não alcancei. Eu não sou um homem perfeito, mas eu estou prosseguindo agora para um alvo. Eu quero alcançar um lado, um lugar da minha espiritualidade. Algo que fui alcançado por Cristo. É o que eu disse logo de princípio. Aquilo que Deus reservou para mim. Eu quero alcançar. Eu quero alcançar aquilo que Deus reservou para mim. Sabe, quando eu penso nisso, eu reparo muitos cristãos, geralmente eles estão sentados, eles não estão prosseguindo para alcançar o que Deus preparou para eles. Eles estão realmente sentados, eles não estão a prosseguir. Eles não estão marchando, eles não estão correndo para um alvo à vista agora. Desde que eles batizaram nas águas, eles estão sentados. Não há mais outro alvo. Paulo está dizendo, eu sou um apóstolo, mas eu tenho um alvo agora a alcançar. Continue comigo, versículo 13. Ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o quê? Fala forte, gente. Prossigo para o? Para o meu alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Sabe o que ele está tentando dizer? Jesus me chamou com um objetivo. Ele me chamou com um propósito. Eu recebi um chamado celestial. Paulo está dizendo, eu agora estou correndo. Eu quero alcançar um alvo. Repita comigo, um alvo. Um alvo. Repita forte, um alvo. Um alvo. Vocês tinham que dizer o seguinte: eu passei pelos demônios. O pastor já fez uma luta gigante aqui na igreja há vários anos aqui. Quando chegamos cá, era luta para cá, luta para lá, para colar com demônios. Já orou-se bastante sobre os demônios, sobre a minha vida. Já lutou-se muito sobre isso, sobre mim. Quem pode me dizer nessa igreja que talvez eu não tenha feito oração de libertação suficiente nessa igreja? Eu não sei, eu acho que eu estou prestes até a te crucificar. Porque eu não acredito que você vai encher sua boca e vai dizer o seguinte: nós nem fomos libertos, nunca fizemos orações fortes aqui nessa igreja. Aqui, esse é um dos lugares que mais combateu os demônios. Você tem que estar dizendo aqui agora: eu já passei pela fase dos demônios, eu já passei da fase dos maus sonhos, eu já passei na fase agora de ser cutucado toda hora sobre vir para a igreja, eu agora estou prosseguindo para algo maior. Eu estou prosseguindo para um alvo que está me proposto lá à frente. O demônio era um encosto, não era o principal objetivo. Mas depois que eu fui liberto, eu agora prossigo para um alvo. Eu quero alcançar um alvo. Eu quero alcançar esse alvo. E a minha questão nessa noite é essa: você está prosseguindo para o alvo? Você está prosseguindo agora para o alvo cristão, crente? A obra do Espírito Santo em si, o ministério do Espírito Santo em ti, é também te conduzir a alcançar este alvo, este prêmio, o motivo do teu chamado. O apóstolo Paulo, quando ele reparou quando ele escreve aos Romanos, ele diz uma coisa, ele diz algo que eu penso em partilhar com vocês. Ele diz o seguinte: portanto, sigamos as coisas que servem para a paz, as que contribuem para a vossa edificação. Como quem diz, agora nós prosseguimos, agora não estamos a prosseguir, estamos a seguir, estamos agora a fazer algo que é para o vosso aperfeiçoamento.
Romanos 14, 19. Paulo diz isso. Eu agora estou trabalhando para vocês serem aperfeiçoados. Quer dizer uma coisa. E Paulo, ele sabendo do quanto ele precisa de alcançar um novo estágio de espiritualidade, ele propõe um propósito para ele. Aleluia, meus irmãos. Ele propõe um propósito para ele. Qual é o propósito que ele propõe para ele? Ele diz: eu deixo para trás as coisas que passaram. É coisa de criança viver se culpando do passado. Amém, meus irmãos? Amém. É coisa de criança. Paulo está a dizer: enquanto eu estou correndo para alcançar esse alvo, eu conheço o poder do passado. Eu ignoro, eu deixo para trás as coisas que aconteceram comigo no passado. Eu não agora me acanho ao meu passado. Eu agora, o que eu faço? Eu deixo para trás as coisas que ficaram e prossigo para o alvo. Em outras palavras, eu diria como cristão: eu prossigo agora, eu quero ter a mente de Cristo. Eu prossigo agora para ter a vida eterna. Eu prossigo agora para poder ter a minha libertação por completo. Eu prossigo agora para poder ter o meu crescimento espiritual. Eu agora prossigo para conhecer o dom de Cristo em mim. O dom de Cristo em mim, ele fluindo, movido pelo Espírito Santo, prosseguindo para esses alvos. Eu poderia colocar aqui agora como se fosse uma tela grande que eu colocava para vocês. Quantos alvos nós temos na espiritualidade para podermos alcançar agora? Quantos alvos? Depois que nós nos convertemos, existe um alvo a ser alcançado. Quando eu pensei nisso, você devia saber que a libertação, a tua libertação, é um decreto, não é um pedido. Amém? Amém. A tua libertação é um decreto. Repita comigo. A libertação é um decreto. Quer dizer que se eu agora estou a manchar com demônios, é como se eu tivesse agora a pedir a Deus: me peço, Senhor, me liberta. É por isso que eu digo, nós cristãos estamos a sofrer por ignorar essas coisas. Quem é guiado pelo Espírito fala palavras espirituais. Ele sabe que é um decreto a libertação dele. Ele não tem que negociar a libertação dele com o demônio. Diz a Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi para que Cristo vos libertou. Isso é um decreto. Eu não tenho que agora pedir ao demônio, eu peço, saia da minha vida. É um decreto. Pelo Espírito Santo, quando ele for me guiar para esse alvo, eu vou dizer: não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Eu decreto isso porque é um decreto. Eu agora não negocio. É aí onde eu aprendi agora, quando eu oro pelos demônios, para as pessoas da vida das pessoas. Eu não começo a falar dos problemas que a pessoa carrega quando eu oro para a pessoa, para um demônio. Eu declaro aquilo que o demônio vai ficar ofendido em poder ouvir, que é uma declaração forte. Entre a vida e a libertação que essa pessoa recebeu em Cristo. O demônio manifesta por saber que está sendo confrontado com um decreto divino sobre a vida dele. Não é mais um pedido: saia dela. Não. A vida de Cristo entre agora em mim. O demônio manifesta por ser confrontado com essa realidade. Aleluia. Amém. Vocês estão entendendo como é que nós podemos viver se nós tivéssemos o Espírito a nos guiar? Reis e príncipes. Reis e príncipes. Nós temos que simplesmente declarar isso. E não apenas pedir ou negociar. Nós temos que simplesmente dizer que aconteça. Pelo poder do Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Isso tem que queimar no teu coração. Aleluia, meus irmãos. Isso tem que queimar em ti. Guiado pelo Espírito Santo para um alvo excelente. Mesmo que isso te custe pagar um preço. Mesmo que isso seja necessário para você alcançar esse alvo, faça todo o necessário para alcançar esse alvo. O apóstolo Paulo tinha um alvo a alcançar sobre a vida dos Gálatas, sobre a vida da igreja que ele evangelizava. Ele disse: até agora eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu estou pagando agora, eu estou realmente fazendo o necessário para alcançar o meu alvo. Qual é o meu alvo? Cristo em vós.
Eu estou prosseguindo para um alvo agora. Eu quero ver Cristo manifesto na igreja de Cristo. Eu quero ver Cristo. Paulo diz, eu agora estou fazendo o quê? Sofrendo. Gente, vocês estão prosseguindo para o alvo, gente? Abra comigo a Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Vejam só. Isso é forte. Capítulo 9. Abra Hebreus, para colocar no seu colo Hebreus, rapidamente, para você não poder se distrair quando eu for te pedir para poder abrir Hebreus. Aleluia, meus irmãos. Amém. Vocês estão pegando alguma coisa, gente? Sim ou não? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9. Chegaram, gente? Ok, versículo 24. Paulo diz: não sabeis que todos os que correm no estado, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém, meus irmãos? Amém. Correi de modo que façam o quê? Agora, olhe o que o apóstolo Paulo diz. Todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas fazem isso para alcançar uma coroa perecível, corruptível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, agora escute isso. Eu corro também, não como quem não tem alvo. Aleluia. Amém. Não como quem não tem luto. E não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e torno-me escravo, para que depois de pregar aos outros, eu não venha a ser desclassificado. Olhe para mim. Paulo está dizendo que todos. Repita comigo a palavra todos. Todos. Repita comigo todos. Todos. Incluindo o pastor. Todos que estão na igreja estão a buscar alcançar um... incluindo o pastor. Todos eles estão correndo. Perguntem-me se eu não tenho um alvo a alcançar. Perguntem-me se eu não quero alcançar, não tenho um alvo, um prêmio a poder alcançar. Perguntem-me se todos eles não estou a correr. Não estou a dar o meu melhor. Não estou a esmurrar a mim mesmo. Eu quero um alvo. Eu quero poder alcançar um alvo. Guiado pelo Espírito Santo, há algo que eu quero ainda alcançar. Paulo está a dizer, todos os que correm, eles têm um alvo. E Paulo diz, e eu mesmo que estou a falar consigo, quando eu falo, Paulo está a dizer isso, eu mesmo, quando eu corro, eu não corro como quem não tem um alvo, eu também tenho um alvo. E nós conhecemos qual é o alvo de Paulo. Nós vimos em Filipenses agora, quando ele nos explica que ele também está correndo, que ele também está prosseguindo para alcançar um alvo. Ele quer crescer. O alvo dele pode ser a mente de Cristo, quem sabe? O alvo daquele cristão, daquele crente, agora conduzido pelo Espírito Santo, pode ser agora ele ter o aperfeiçoamento da fé dele. Ele ter o Espírito Santo no seu próprio corpo. É um alvo. Guiado pelo Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Agora, vai para Hebreus. Veja comigo como isso é grandioso. Vocês estão comigo, gente? Veja Hebreus capítulo 11. Eu gosto disso. Repita comigo, um alvo. Um alvo. E você repara para Jacinto a lutar, ele vai invadir em todos os lugares péssimos que você nem quer ir. E você diz o seguinte, ele está lá a passar. Não, eu estou buscando um alvo. Amém? Eu estou buscando um alvo. Você vê os sacrifícios que estão a ser feitos, você vê as lutas. Um alvo. Veja comigo o que está escrito aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 14. Diz a Bíblia. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrado da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de fazer o quê? Mas almejam uma pátria melhor. Isto é,
a celestial. É por isso que Deus não se envergonha deles, e nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma. Agora, quando eu peguei a palavra todos, livro de Coríntios 9, 24, quando Paulo diz que todos que correm. Agora, veja o que Paulo está dizendo aqui. Os que dizem tais coisas. Havia homens na Bíblia, segundo o escrito dos heróis da fé, havia homens que diziam palavras que eram incompreensíveis à vista dos homens. Amém, meus irmãos? Amém. Eram palavras muito fracas, muito sem sentido, sem nexo. Mas Paulo está a dizer, os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Eles estão buscando algo. Eles estavam em busca de alguma coisa. Quer dizer que o cristão, algumas práticas que ele pode vir a ter, podem não ser compreensíveis. Mas eles podem estar a dar a resposta. Que ele está buscando algo acima do que todos estão a compreender naquele momento. Gente, é aqui onde mora o segredo da espiritualidade. Por isso que eu disse no domingo, o poder do Espírito não consiste em sentir, em ter arrepios. Eu disse, é poder. E se eu não for conduzido pelo Espírito Santo, eu vou me terminar apenas no sentir, eu vou terminar apenas no sentir algo, mas não tenho nenhum alvo à vista. Eu não vou saber onde estou a ir nesse momento, eu não sei onde eu estou a ir. Porque até aquele momento eu estou a me basear apenas em sentimentos. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Qual é o teu alvo agora? Guiado pelo Espírito Santo. Qual é o teu alvo? O alvo que o Espírito te guia agora. Há um grande alvo que todos os cristãos devem buscar, meus irmãos. Que eu preferi anotar isso para falar convosco. Aleluia, meus irmãos. Esse alvo é a manifestação da natureza de Cristo em nossas vidas. Aleluia, meus irmãos. Repita comigo, manifestação da vida de Cristo, da natureza de Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Grande alvo que eu vos dou hoje, como o alvo a buscarem, prosseguirem em trazer a manifestação da natureza de Cristo em si. Segundo as Escrituras, a natureza do crente, quando ele crê em Jesus, divide-se em duas partes. Escute, olhe para mim. Divide-se em duas. Primeira, essa natureza, ela pode ser manifestada nesta vida. Mas a segunda natureza é aquela que o cristão não sabe, mas é aquela que é para a vida vindoura. Aleluia, meus irmãos. Sabiam disso? Que nós, os cristãos, aguardamos uma manifestação de uma natureza que nós não conhecemos agora, que está reservada para nós no futuro, quando Cristo voltar. Todo cristão precisa de buscar, e Paulo fala sobre isso quando nós lemos agora o livro de Filipenses. Eu quero conhecer o poder de Cristo e da sua ressurreição, para que quando ele for ressuscitar, eu também venha conhecer esse poder. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Quer dizer que quando Cristo for a se manifestar, Paulo está a dizer, eu também quero ser igual a Ele. Eu busco ter uma natureza que quando Jesus Cristo for a voltar, eu quero ter uma natureza gloriosa. Mas não só, nós temos, segundo a Bíblia, a compreensão de que temos que manifestar uma natureza de Cristo ainda em vida. Deixa eu começar da última, que não é o meu tema nessa noite. A natureza vindoura. Nessa natureza vindoura constam as questões: como serei? Qual nome receberei? Não será o mesmo nome que você tem? Como é que eu vou ser? Que nome eu receberei quando Jesus trouxer a nossa identidade na sua vinda? Os apóstolos ficaram tão alegres com isso, chegaram a dizer que eles usaram as palavras: seremos vestidos de glória. Eles usavam essa palavra. E o livro de Romanos, capítulo 8, diz que a natureza, leia comigo isso, só para você não poder perder essa parte. Volte para Romanos, capítulo 8. Escute só
Isso é sobre a natureza vindoura. Romanos capítulo 8. Aleluia, meus irmãos. Isso é glorioso. Romanos capítulo 8. Aleluia, meus irmãos. Versículo 18. Veja como que isso é grandioso. Só fala da natureza vindoura. Considero que os sofrimentos presentes não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. A glória vai ser revelada aonde? Em nós. Por isso a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, e não por sua vontade, mas por causa daquele que a... Não percebi? A sujeitou. Paulo está a dizer que futuramente o crente aguarda a revelação da sua identidade em Cristo. Aleluia, meus irmãos. Mas esse não é o meu ponto. A coisa extraordinária é que, segundo o Evangelho, antes de nós chegarmos àquele grande dia de nós recebermos a coroação no reino dos céus, nós receberemos, temos a oportunidade de, nesta vida que nós estamos agora, termos uma natureza divina reservada por Cristo para todos os santos ainda nesta vida. Vocês podem acreditar nisso, meus irmãos? Pense comigo nisso. Uma natureza divina ainda nesta vida manifestar-se em nós. Quando Jesus manifestou-se na terra, foi chamado de Filho de Deus. Era por causa de quê? Era por causa da aparência física dele, não é verdade? Sim ou não? Vocês querem dizer que Deus parece Jesus, o físico parecia com Deus no céu? Claro que não. Mesmo que não lê Bíblia, sabe disso. O que fazia Jesus ser chamado Filho de Deus? Ele considerar-se filho do Criador em corpo humano. Não é por causa da aparência física dele, glória a Deus por isso. É porque ele carregava em seu espírito uma natureza divina. Repita comigo, natureza divina. Ele carregava nele uma natureza divina que lhe permitia, ele dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Quem vê a mim agora vê o Pai. É claro que ele não estava referindo-se ao físico dele, porque nós teremos dificuldade em ver o físico dele, porque agora, depois de 2000 anos, nós não vemos Jesus Cristo. E mesmo que agora venhamos ir para Jerusalém, não vamos encontrar nenhum corpo lá. Então não vamos conhecer a ele. Quer dizer que a natureza de Jesus, ele era dito como filho de Deus por causa da sua natureza espiritual. Ele carregava uma natureza a qual era divina. E Paulo e a Bíblia nos diz que os cristãos, eles podem nessa vida ter uma natureza divina. Vocês podem imaginar isso, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Essa é a razão por que eu vos digo que não é possível um homem, uma mulher que tenha essa natureza dentro dele, ele viver murcho, apagado. Você está me dizer que ele dentro dele vive uma natureza apagada, uma natureza divina. Vivendo nela, encontra-se apagada, uma natureza celestial, uma vida espiritual. Gente, isso é forte. O apóstolo Paulo nos diz algo surpreendente nisso. Vocês estão no livro de Romanos já. Leiam o versículo 6, o capítulo 6 e o versículo 4 comigo. Vejam o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Versículo 4. Portanto, se fomos sepultados com ele na morte pelo seu batismo, isso tem a ver em vida, sim ou não, gente? Somos batizados em vida, não é verdade? Então Paulo está a dizer, se nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim nós também andemos em novidade de vida. Aleluia, meus irmãos. Sabe o que eu pensava quando era criança na fé? Eu pensava que a palavra novidade de vida significava novas práticas. Eu pensava que eram novas práticas. Era quando eu bebia, eu não bebo mais. Eu pensava isso antigamente, que novidade de vida é que eu não mentia, é que mentia, não mente mais.
Eu sei que muitos de vocês conseguiram fazer isso. Mas eu podia te perguntar agora, você sente uma natureza divina em ti agora, depois que você parou de mentir? Você vai dizer que, olha, eu acho que eu só parei de mentir de verdade. Mas eu não sinto de nada natureza divina em mim. Porque não significa isso novidade de vida. Amém? Não significa isso novidade de vida. Novidade de vida significa uma nova natureza. Um novo ser surgindo em si. Eu vou ler para vocês a característica dessa natureza divina em Cristo. Aleluia, meus irmãos. Eu vou ler para vocês, não vou vos pedir que vocês abram. Escutem só o que o apóstolo diz. O apóstolo Paulo diz. Ele diz o seguinte. Se é que de facto já ouvistes e nele foste instruídos a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem junto do procedimento anterior que se corrompe pelos desejos maus e enganosos, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e para vos vestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Agora, abram comigo o livro de Colossenses e leiam comigo essa parte forte que eu quero falar convosco agora. Capítulo 3. Rapidamente veja isso. Então, aqui Paulo fala sobre nós nos vestimos de uma nova natureza, segundo Deus. Guarda essa parte. Veja agora o livro de Colossenses. Capítulo 3, versículo 10. Ou seja, versículo 9. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem. Agora pega essa parte, gente. Que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem. Repita comigo, segundo a imagem. Segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, homem livre. Mas sim Cristo, que é tudo em todos. Aleluia, meus irmãos. Agora você imagina, essa é a característica da natureza de Cristo em nós. Paulo está a dizer, segundo a imagem de Deus. Agora deixa-me te responder aquela questão. Jesus era chamado de Filho de Deus, pois o escritor de João diz, vimos o cheio de virtude e de glória. Nós vimos ele carregando uma glória no seu próprio ser. Nicodemos disse o seguinte, ninguém faria essas coisas se não for enviado da parte de Deus. Jesus carregava nele os atributos divinos, da imagem de Deus. Perdoava, ele era questionado. Com que autoridade você perdoa pessoas? Essa razão por qual hoje em dia, se eu disser para o irmão que eu te perdoo, mesmo se não tenha pecado sobre mim, vão me chamar de herege. De certo vão me chamar de herege. Há muita coisa na espiritualidade agora que está sendo explícita. Quando nós sabemos que Jesus era Filho de Deus por causa da imagem que ele carregava, a autoridade que ele tinha. Ele diz o seguinte também, vocês podem perdoar uns aos outros, podem acobertar milhares de pecados uns dos outros. Amém, meus irmãos? Amém. Quer dizer que se você for a pecar onde já vier ter comigo, eu posso te limpar. Diga amém. Amém. Eu posso fazer o quê? Eu posso te limpar. Quer dizer que eu posso vir ter com o irmão, já sinto agora, e o irmão sinto, entre aspas, me absorver? Sim, eu posso te absorver. Mas com que autoridade faz isso aí? Com que autoridade faz isso? Diz a minha Bíblia, segundo a imagem de Deus. Virtude, misericórdia, paciência. Diz a Bíblia que nós temos que participar da glória de Deus. Você sabe o que significa essa palavra? Participar. Segundo as Escrituras, diz que nós fomos chamados para participarmos. Deus nos deu essa chance de carregarmos uma natureza divina em nós. E Paulo está a dizer, segundo a imagem, olhem para mim, eu tenho muita dificuldade em assemelhar bebês recém-nascidos aos pais.
Paulo está a dizer uma coisa interessante aqui. Ele está dizendo o seguinte, que se renova para o conhecimento de Deus segundo a imagem de Deus. Quer dizer que Paulo está a dizer, à medida em que esse homem ele vai crescendo, ele vai ganhando a imagem de Deus. Eu tenho problemas quando eu pego uma criança recém-nascida, diz o seguinte, olha, essa criança aqui é filha de tal de fulano. Eu, em particular, tenho essa dificuldade. Tem os papais de casa que dizem, criança aqui de casa nós conhecemos. Aí cada alguma marca, alguma coisa. Mas eu tenho dificuldades. Mas, quanto mais eu cresço, traços visíveis de meu pai e da minha mãe começam a surgir em mim. E começam a ser dito assim, na verdade você se parece mais com a tua mãe do que com o teu pai. Quanto mais eu faço o quê? Cresço. Repita comigo, cresço. As pessoas dizem, não, quanto mais você está a crescer, você se parece mais com a sua mãe. Não estamos a ver isso nesse momento. Quanto mais eu cresço. Alguém sabe o que eu estou a tentar dizer nesse momento? Paulo está a dizer que quanto mais eu cresço, eu me pareço com Deus. Aleluia. Vocês conseguiram me entender? Quanto mais eu prossigo, eu cresço. É nessa natureza que está em mim. E você sabe por que me dizem que agora você se parece mais com a sua mãe? Porque eu te carrego em mim a semente dela, traços dela. E começo a dizer o seguinte, não, há algo em si que te realmente faz conexão com ela, porque carrega uma semente dela em mim. Quando alguém tem a natureza de Deus nela, quanto mais ela cresce, ela se parece mais com seu pai. Ela se parece mais com Cristo. A história de Antioquia é uma história muito espiritual. Quando a Bíblia diz que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. É uma história. Sabe por quê? À medida em que eles iam andando, iam se parecendo mais. Aleluia, meus irmãos. Iam parecendo-se. Eles iam igualando-se. Chegaram a dizer, cristãos, pequenos cristos, aqueles que se assemelham a Jesus Cristo de Nazaré. Quer dizer que a natureza que tem que ser o teu alvo agora, tem que ser, o teu alvo, um dos teus alvos tem que ser possuir a natureza de Cristo em si. A imagem de Deus, a imagem de Cristo, a imagem do Messias em ti. Como é que vão saber? Como é que vai se saber que você carrega a imagem dele? Não é por causa da tua aparência física, esqueça isso. Será pelo Espírito que você carregará. Amém? Amém. Será pelo Espírito que você carregará. Pior que Jesus disse que ele falaria em nós. Um dia você falará com uma ousadia como se até fosse você o próprio Jesus. É o desejo de Deus com que cheguemos à estatura, à medida do perfeito varão em Cristo. Eu acho que eu estou perdido nessa noite. Estou no lugar certo, gente? A natureza divina. Quanto mais o tempo passa, a natureza ela transparece em mim. A natureza ela transparece em mim. Eu vou ganhando a imagem daquele que me criou. Em obras, em virtudes, em procedimento. Esse é o alvo que você precisa de ganhar, irmão. Precisa de ter e conquistar na sua vida. O ministério do Espírito Santo é guiar-nos para alvos. Quando nós falamos na Bíblia que Jesus disse que o Espírito vai nos guiar, quando vier o Espírito vai te guiar, as pessoas dizem vai nos guiar a verdade. Quando você pergunta qual é a verdade, dizem a verdade é Jesus Cristo é o Senhor. Eu digo, essa é a verdade. Essa é a verdade. Jesus Cristo é o Senhor, essa é a única verdade. Não é nada disso. Há alvos que nós temos que agora poder prosseguir a encontrá-los. Guiados pelo Espírito Santo. E sabem de um segredo grande? Todo cristão que nesse momento está crescendo, ele está sendo guiado pelo Espírito para um alvo de ter uma natureza de Jesus. Ele quer ser igual a Jesus. Ele quer ser igual a Cristo.
Aleluia. E eu quero terminar. Como é que você acha que a natureza de Jesus vai estar em si? Vocês pedem a Deus, Senhor, eu quero ser igual a Jesus Cristo. Eu quero ser igual a Jesus. Você se esquece que o Espírito Santo ele é o impulsionador da obra. Diz a Bíblia que o Espírito Santo era o único ser que conseguia se ver na terra, quando a terra era sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, o Espírito estava pairando, estava em movimento, ele estava ainda fazendo um movimento, aguardando o instante de ser comandado. E quando Deus disse, haja luz, quem é que foi executar aquela palavra? O Espírito foi executar aquela palavra, porque ele é o impulsionador da obra espiritual. Por isso Jesus teve que ser batizado pelo Espírito, por isso Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Há quem pode dizer, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto? Sim. Ele foi conduzido ao deserto para ser moldado como homem, para ser tentado. Quem conduziu a ele? Não podia ser o demônio? Quem foi? O Espírito lhe conduziu. Jesus foi impelido, sabe? A palavra conduzido para o deserto, segundo essa passagem de Lucas 4, nas suas origens gregas, fala de empurrar. Você já ouviu essa palavra? Fala de empurrar. Quando eu digo empurrar, eu estou falando de algo que não que tenha sido a força, mas imagine uma coisa que é empurrar, guiado, conduzido para o deserto. Ele foi empurrado, foi levado. E o Espírito o levou para lá, porque era necessário estar lá. Havia um alvo a ser alcançado. Sente, eu tenho que alcançar alvos na minha espiritualidade. É a única pessoa que sabe quais são esses alvos. É esse Senhor que eu estou a falar dele agora. Sem Ele, você está parado e você não sabe mais qual é o próximo alvo na tua vida. Você já não sabe. Você já não sabe onde ir. Não sabe para que prosseguir. Aperfeiçoamento da espiritualidade. Aleluia. E nessa noite, eu quero poder orar consigo agora, mas dizendo ao Espírito Santo, está conosco agora, que Ele te guie, te faça prosseguir para o alvo, agora, para um crescimento mais acentuado da espiritualidade. Deixe Ele fazer isso convosco. Aleluia.